E olha só quem está aqui na garagem, não de casa, sim da Bexp, Best Experience, concessionária Jeep, aqui do ladinho de casa, no Butantã, que vocês já viram, que foi onde a gente comprou o nosso Renegade. É o mais novo Jeep do mercado nacional, ou melhor, a Jeep Gladiator, a primeira picape da Jeep em 30 anos, a primeira picape média da Jeep no mercado nacional, a gente pode chamar assim. Quando eu penso em picape média da Jeep, se a gente for traçar uma linha de DNA, talvez a gente estivesse falando aí das antigas picapes Coral Willys, né? Mas a Gladiator é um carro bastante único e até por isso polêmico, como a gente gosta. Ela é sua por R$ 499.990, o popular R$500 mil. E se você quiser uma, senta e espera, porque as 322 unidades do primeiro lote já foram sim vendidas. Por quê? Afinal, elas foram vendidas em apenas 3 horas, tão rapidamente, quando a gente considera que a Gladiator tem uma caçamba aqui como picape, e a função de uma picape, na teoria, é carregar coisas na caçamba, pois a capacidade de carga da Gladiator é menor do que sabe quem? A Fiat Strada. E sim, ela custa mais do que uma Ram 1500 ou uma Ram 2500. A Gladiator leva coisa de 700 kg na caçamba, capacidade de carga semelhante a uma Strada, e ela custa coisa aí de uns R$50 mil a mais do que o ticket de entrada das Ram. E mesmo assim ela esgotou em 3 horas, e eu entendo perfeitamente por quê. Sabe por quê? Deixa eu acionar aqui só pra gente deixar o volante retinho. Porque meus amigos, a gente viu o Rubicon, versão única, a única opção que a gente tem desse lote aí, que a gente teve, né, enquanto ele estava sendo vendido, dessas primeiras Gladiator, única opção era cor. Demais, tudo igual, o restante tudo igual, somente questão de acessórios, são mais de 70 acessórios que pode colocar na concessionária. Mas, voltando ao cerne da questão desse vídeo, qual é a diferença entre a Strada e a Ram e a Gladiator? É muito simples. A gente pode entender assim. Eu nunca quis uma Strada. Talvez algum dia eu precise de uma e aí ela vai me fazer um papel muito bom como uma picape barata e racional. Eu nunca quis uma Ram e nunca vou precisar de uma Ram, inclusive, imagino eu que eu nunca vou ter que rebocar trailers aí para 8 cavalos, como vocês viram no vídeo da Ram 2500 aqui no canal. Agora, eu quero sim uma Gladiator. Sabe por quê? Ou melhor, eu nunca nem soube que eu quereria uma Gladiator. E sabe por quê? Quem não vai querer uma picape conversível que você consegue remover as portas e ficar totalmente integrado aí com a natureza? Basta pegar uma chavinha aí e você remove sem grandes dificuldades. Vocês estão vendo aí na tela. A Gladiator, para mim, eu leio como uma versão mais capaz no off-road e bem mais cara de outro carro que eu quase comprei. Falei para vocês que eu estava na dúvida entre o Renegade e uma Maverick, acabei pegando o Renegade. A Gladiator, para mim, ela é uma Uber Maverick. Sim, uma picape totalmente voltada para o lazer e muito capaz no off-road. Uma picape para ser a sua companheira de aventuras e não a sua companheira de trabalho. E é por isso que ela faz muito sentido para um nicho bastante específico, e a gente vê que esse nicho bastante específico tem apetite pelo conceito, tanto é que engoliu as 322 unidades do lote inicial em apenas 3 horas. E olha que tem várias opções de cor. Essa cor específica aqui, esse brancão, deixa a Gladiator com cara meio que de carro da ONU, né? Um carro aí de missões em locais remotos e complicados, versão única Rubicon. E reparem aqui também que ela é grande, meus amigos. São quase 5,60 metros de comprimento. Tomou quase que a totalidade da área de entrega aqui da Bexp. São quase 30 centímetros a mais aí que uma Ranger, para vocês terem uma referência. E até a coluna B aqui a gente tem um Jeep Wrangler, né? A partir da coluna B que a gente tem a modificação aí, o assento traseiro, como boa picape, com chassi. Não é o lugar mais confortável do mundo, né? Você fica aqui com
com o joelho um pouquinho dobradinho, mas você tem aí algumas comodidades, como a saída de ar, os porta-copos aqui. O comando dos vidros, evidentemente, fica aqui, porque se você for retirar a porta, não dá para retirar todo o maquinário aí, não pode passar fiação aqui, repare, né? Como não tem nenhum tipo de fiação, a única coisa que segura a porta aqui é esse batente de nylon, vamos chamar assim. Ainda aqui na lateral, reparem na exuberância do pretinho do pneu aqui, mas olha que interessante, né? Os pneus de uso misto não são pneus MT, né? São pneus AT, pneus all-terrain e não pneus mud-terrain, aquele pneu cravudão que a gente vê no Wrangler, né? Por quê? Porque para você chegar na sua trilha, normalmente você precisa pegar muito asfalto e aí o pneu AT acaba sendo, né, o compromisso melhor aí, o pneu de uso misto que a gente chama. Outra coisa que chama bastante atenção aqui são as dimensões, dá uma olhada. 245, 75, raio 17, um pneu bastante estreito, né, para o porte do carro. Também ajuda aí a reduzir a questão de ruído, né, quando você está na estrada, mas eu desconfio que a galera que tem 500 paus para dar no Gladiator, que de certa forma é, aqui no Brasil, nos Estados Unidos um Jeep simboliza muito uma atitude em relação à vida, né? Uma questão de independência, de liberdade, valores muito intrínsecos aí ao povo americano. Aqui no Brasil, é claro que eles representam isso um pouco também, mas tem muito essa questão de uma espécie de luxo de fantasia aventureira, vamos chamar assim, uma aventura que ele cumpre. Olha aqui que legal o detalhe da suspensão Fox, mas eu desconfio que a maioria da galera que comprou uma Rubicon aí com toda essa bala pela cursa no Brasil vai trocar esses pneus, vai colocar algo mais agressivão aí, mais cravudão, com mais cara de off-road. Outra coisa interessante que a gente... é muito legal o design desse carro, né? É um caixote. Você lembra de algum outro carro que seja tão vertical aqui? A própria Maverick, né, que eu estou fazendo, não é bem uma concorrente, né? É um carro que custa menos da metade do preço, mas em termos de conceito, para mim é o carro que mais se aproxima do Gladiator no mercado brasileiro, e ela também tem essa característica das laterais bastante verticais aqui para dar essa sensação mais de arejamento, contato com a natureza. Mas olha só que interessante, as portas, né, como são removíveis e não tem, como a gente mostrou ali, coisas como motor de vidro elétrico dentro, ou melhor, o motor até tem, né, mas não tem do acionamento, elas são muito leves. As portas aqui pesam coisa de 20 quilos, isso facilita na hora de remover. Tem um kit de ferramentas que vem junto, mas recomenda-se aí, para não demorar tanto, uma parafusadeira elétrica para fazer o trampo aqui. Um bom Jeep Trail Rated, né? Mas vamos dar uma olhada no que tem embaixo do capô, porque é um outro assunto bastante interessante. Vai dizer que você caiu na pegadinha do malandro, não tem um release ali dentro, basta você soltar essas duas presilhas aqui e, opa, cá está o Pentastar V6 em toda a sua glória. São 284 cavalos, 35 kg de torque, números não tão espetaculares assim, mas esse motor aqui a gente já experimentou no Jeep Wrangler lá fora. É um motor que tem sobe de giro com facilidade, é um motor gostoso, né? Agora, ele é um motor a gasolina, my friends. Por quê? Porque a capacidade de carga de 674 quilos, para ser mais preciso, que a gente tem aqui atrás, se você é bom de conta, já sacou que é menos de 1 tonelada. Olha que legal a iluminação da caçamba aqui. E sendo menos de 1 tonelada, a Gladiator não pode vir a diesel para cá. Não que com o preço atual do diesel isso seja tão determinante assim, mas não dá para negar que para o Jeepão aqui de mais de 2 toneladas, um motor a gasolina vai fazer coisa aí de 6 por litro na cidade, um pouquinho mais, um pouquinho mais na estrada, vai ser uma conta pesada na hora de você abastecer o tanque de 83 litros. Espere aí gastar facilmente mais de R$500 na hora de encher o tanque. O restante do interior aqui é bastante conhecido, né? Do Wrangler, Rubicon, como a gente falou, da coluna B para frente. Tudo a mesma coisa. Vocês veem aqui as partes
removíveis do teto. E outra coisa muito legal, se vocês repararem, tirando aqui as partes removíveis, segue toda a estrutura do som, né? Tá ligado aqui ao Santo Antônio, então você transforma a Gladiator numa espécie de bug de praia e continua com o sonzão bombando aqui, apoiado no Santo Antônio. Isso é muito legal. Aqui a gente tem as entradas de mídia protocolares, todos os modos de off-road. Afinal, a gente está falando da versão Rubicon, que é a mais hardcore do off-road. A gente tem diferencial blocante, reduzida, enfim, tal qual eu falei no vídeo da Maverick, é um carro que não está proposto para o trabalho, não está proposto para carregar grandes pesos, não tem toda a robustez, digamos assim, para o trabalho, durabilidade para o trabalho que a gente associa com a mecânica diesel, mas tem sim muita capacidade off-road, muita capacidade de levar você para aventuras novas e, mais do que isso, dar ideias, né? Propor. Eu gosto muito dessa expressão que se fala no off-road nos Estados Unidos, né? Not that you would, but you could. Não quer dizer que você faria, mas você poderia. E o fato de que você poderia dar um calorzinho gostoso no coração te coloca numa posição aí de ter ideias diferentes, de quem sabe fazer uma trilha a mais, quem sabe ir para aquela praia um pouco mais adiante, quem sabe fazer aquele desvio na estrada, aqui o multimídia integradinho, bonitinho. Enfim, e além de tudo isso, essa visão aqui muito legal, né? Muito Jeep, a gente vê o capô quadradinho. Eu acho que a Gladiator, entre os motivos de eu dizer que eu gostaria de ter uma Gladiator se $500 mil sobrando tivesse, e nunca gostaria ou nunca tive alguma conexão emocional, digamos assim, com a ideia de ter uma estrada que carrega mais ou de uma RAM que custa menos, tem muito a ver também com a experiência de direção muito única que um Jeep oferece, e é isso que a gente vai ver agora. Não no tetão aqui, fruto de muita dieta e treino, porque o tetão ele não é de vidro, ele sai inteiro. Mas se aboletem aí, bora dar uma voltinha aqui pelo Butantas com a Gladiator. But after all, how does it go, Congressman? Se ficou fácil, né, o DNA da Jeep americana, a gente fala como anda deputado em inglês. Olha, você aí talvez já esteja preparando o seu PT. Ah, mas é um carro de 500 mil, tem aqui, não tem o banco elétrico, os ajustes são manuais. É o que a gente estava falando antes, né? Para você entender um pouco o que é o posicionamento de um carro como esse nos Estados Unidos, da versão Rubicon um pouco menos, porque aí a gente tem sim muita preocupação com o off-road extremo. Mas o Jeep Wrangler sem caçamba, ele, a coisa mais próxima que eu consigo imaginar assim dentro da cultura automotiva brasileira são os nossos bugs, né? É um carro feito para o lazer, é um carro feito para curtir, é um carro feito para ir para a praia. É por isso que você tem a facilidade aí de desmontar as portas, retirar o teto. Opa, o diâmetro de giro aqui, amigo, com quase 5,60 m é complicado. Mas vocês viram que o volante é até bastante esperto, né? E até por ter essa vocação muito ligada ao lazer, a Jeep durante muitos anos meio que foi não se preocupando muito com o comportamento on-road do Wrangler e também agora da Gladiator, mas na verdade isso valeu até essa geração mais recente. Se não me engano, essa plataforma aqui é de 2018, aí que a gente teve esse grande upgrade aqui de painel, integração com multimídia e tudo mais, e nesse último refresh do Wrangler, que a Gladiator também se beneficia. Eita, nós, o nosso velocímetro tá em milhas, amigo! Quase tomei uma multa no radar aqui. Eu tava achando muito lento esses 30 e poucos por hora aí que tava marcando. Mas evoluiu muito no asfalto. Não tenha dúvida que se tornou uma companhia viável, digamos assim. Foco no viável, né? Continua não sendo a sua primeira escolha se a sua prioridade maior é o asfalto. A gente tem aqui, principalmente, dois diferenciais, né, no eixo que pesam muito. É isso que torna o carro tão capaz no off-road e é isso que torna ele, que dá a ele, melhor dizendo, essa personalidade quase que de máquina agrícola quando você dirige, mas é isso que é a coisa mais legal desse carro e é isso que amarra com o que eu estava dizendo, deu
não ter muito interesse em ter uma estrada, mesmo que ela carregue mais peso, e não ter muito interesse em ter uma RAM, mesmo que ela seja mais barata, mas eu queria muito, se eu tivesse dinheiro sobrando, ter um Jeep Gladiator na minha garagem, porque é um carro de muita personalidade, um carro completamente único e que nós vamos sair na frente do motor, cara, e que com o motor Pentastar aqui, uou, você tem um ronco bacana de V6 a gasolina, você tem uma aceleração interessante e você tem uma experiência ao volante que é completamente diferente de qualquer outra coisa que existe à venda no mercado brasileiro e, quiçá, mundial no mundo hoje. E nos tempos modernos aí, em que a gente está falando de carros cada vez mais parecidos entre si e experiências ao volante, mais do que experiências ao volante, a própria concepção, né, de powertrain, quando a gente fala de eletrificação, os carros estão ficando cada vez mais iguais entre si, e um Jeep, em geral, um Jeep Wrangler e um Jeep Gladiator são um grande grito de não, a gente não precisa se conformar, a gente não precisa fazer o mesmo que os demais, a gente vai fazer o nosso rolê. Quem quiser vir com a gente, que venha. Quem que não quiser vir, também tá tudo bem. Aqui no Brasil tem muita gente que quer vir e não tem a condição, porque é um produto caro, um produto de luxo, mas lá nos Estados Unidos as versões de entrada do Wrangler aí são bastante acessíveis, é até um carro muito ligado a primeiro carro de universitário nos Estados Unidos, justamente porque está associado, né, de forma indelével com essa questão de juventude, de curtir a vida, de lazer, e aqui no Brasil acaba virando, como eu falei, um pouco uma espécie de fantasia, mas se dinheiro sobrando você tiver e vontade de viver esse lifestyle, você tiver o privilégio de poder se dar esse luxo, digamos assim, não há dúvidas que não existe nada igual ao Jeep Gladiator, que a gente andou só aqui em tração 4x2, não exploramos nem 0,00001% das capacidades e vamos falar um português correto. A grande maioria dos proprietários também não vai explorar a maioria das capacidades desse carro, mas tenha certeza disso, a imensa maioria dos proprietários desse carro vai estar quase sempre com um sorrisão no rosto quando estiver atrás do volante aqui. Uou, foi! Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, então deixa o like que nos ajuda demais, se inscreva no canal, siga também @BexpJeep, Bexp, BXP, Jeep eu não preciso soletrar, né? Mas você sabe aí, Jeep, são 3 unidades aqui em Sampa, no Butantã, no Brooklyn e no Morumbi. Quem sabe você não acaba encontrando ali uma boa oferta, um bom negócio como eu encontrei com o meu Renegade Sport. E é isso, deixem aí nos comentários também quais são os outros perrengues que vocês querem ver a gente realmente colocando a Gladiator, porque vai rolar também em breve. E como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Ó, tá aqui o nosso off-road, curso de suspensão, ela tem para aguentar aí as irregularidades do asfalto de São Paulo. Valeu demais.